E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo que é meio esportivo. O craque Miller falaram sobre o empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro no sábado em pleno Morumbi. E essa treta aí do empresário do Moreira, falando que o Zubeldia está soltando as garrinhas no treinamento. Eu já quero que você deixe a sua opinião aí. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, me ajude aí a bater a meta de 15 mil inscritos. Se inscreva e deixa seu like, dá essa força pra mim aí. A gente vai assistir os vídeos juntos. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai falar muito sobre essa treta do Zubeldia com o Moreira e também sobre o jogo do final de semana. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A disputa que o São Paulo tem pela frente, né, pela próxima vaga na Libertadores, está cada vez mais acirrada. O José Paes, ele é filho de um economista e ele fez as contas e ele vai trazer aqui agora para você. Boa noite, Zé! Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, São Paulo jogou no sábado, né? Empatou lá em 2-2 com o Atlético Mineiro no estádio do Morumbis. Agora tá ali, segue ali na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Agora tem 59 pontos. Tá garantidíssimo na Copa Libertadores da América do ano que vem, pelo menos na fase de pré-Libertadores. E aí, o São Paulo quer a vaga direta, tá buscando a vaga direta na Libertadores de 2025. A gente tem a tabela aí do Campeonato Brasileiro, uma parte da tabela para mostrar para vocês qual que é a situação de momento. Porque o Fortaleza é hoje a primeira equipe ali no G4 da competição, o grupo dos 4 primeiros vai direto para a Libertadores, vai para a fase de grupos da Liberta de 2025. O Flamengo está ali em quinto com 62. Então a briga do São Paulo nesse exato momento é com o Fortaleza. O Fortaleza vai jogar amanhã com o Flamengo, então é um confronto direto. A gente lembra que se o Flamengo terminar o Campeonato Brasileiro entre os 4 primeiros, então abre-se uma vaga direta para a Libertadores via Brasileirão. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, ganhar diante lá do Atlético Mineiro a partida do próximo sábado, abre-se uma nova vaga direta também no Brasileirão. Então o G4 viraria G6 a depender desses dois times aí, dois times cariocas. Então lembra, Fortaleza e Flamengo amanhã, confronto direto. Você, torcedor são paulino, tem que ficar de olho nessa parada, nessa peleja aí. O técnico Luiz Zubeldia conversou com a imprensa depois do empate com o Atlético Mineiro lá no último sábado e falou sobre essa classificação direta do São Paulo para a Libertadores, dessa possibilidade, e ficou muito feliz com a já vaga aí na pré-liberta de 2025. Roda o Zubeldia aí, diretor. Valoro lo que hizo el equipo porque creo que el rival tiró 3 tiros totales y nos más. Y creo que con este punto entramos a pre-Libertadores. Entonces eso es bueno para el club. Como dije en alguna ocasión, yo quiero que São Paulo juegue muchas copas internacionales, Libertadores, porque siento que puede ser el año de São Paulo con respecto a la Copa Libertadores 2025. Tá então, Luiz Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, bastante esperançoso em relação a 2025, em relação à Copa Libertadores da América para o São Paulo. E hoje teve polêmica aqui no São Paulo, viu? Mas não envolveu diretoria, nada disso, torcida. Envolveu Wagner Ribeiro, que é empresário de atletas, já foi empresário do Neymar, do Kaká, de grandes jogadores, e o Moreira, lateral direito do São Paulo. Qual que foi a polêmica? O Wagner Ribeiro foi lá para a internet, foi para o Instagram, para criticar o trabalho do Luiz Zubeldia. A gente tem aí até em destaque alguns trechos do post do Wagner Ribeiro, que disse que o técnico Luiz Zubeldia afastou e humilhou, por exemplo, o Moreira aqui no São Paulo, que o Luiz Zubeldia teria humilhado também um médico do Tricolor aqui no CT por causa da lesão de um atleta. E também disse, segundo aí o Wagner Ribeiro, que o técnico Luiz Zubeldia afastou e humilhou 5 jogadores lá de Cotia, ameaçando mandar de volta os garotos lá para o centro de formação de atletas em Cotia. Enfim, uma polêmica danada, citou nominalmente o Moreira. O Moreira foi para a internet, foi para o Instagram para rebater, disse que está fechado com o Zubeldia. Também temos o post aí do Moreira, defendeu a comissão técnica e disse que não é representado
pelo Wagner Ribeiro, que é representado por uma outra agência que o Wagner Ribeiro, dando a entender aí, né, claro, o Moreira, que o Wagner Ribeiro não pode dizer por ele, atleta do São Paulo. Polêmica, hein, Michele? Meu Deus do céu. Devolvo para vocês, o São Paulo folgou hoje, volta a trabalhar amanhã e só joga no próximo domingo contra o Grêmio fora de casa, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Tá certo, querida? Devolvo para vocês. Beijo grande. Tchau. Beijo grande, Zé. Tchau. E aí? O que vai acontecer com o São Paulo? E aí, Xará, essa polêmica aí, o Wagner Ribeiro precisaria explicar então, né? Tanto é que ele apagou o post dele depois que o Moreira postou o dele, contradizendo aquilo que o Wagner Ribeiro tinha postado. Então, esse negócio aí tá mal explicado, mas não é algo que vai mudar aí a caminhada do São Paulo em busca dessa vaga para a Libertadores. A expectativa do São Paulo é o seguinte: em janeiro abre-se a janela de novo, né? Então o São Paulo tem esperança de vender algum jogador, né, para fora do país, mas o torcedor São Paulino não pode esperar grandes contratações de impacto, né, como o torcedor gostaria, até porque o São Paulo não tem esse dinheiro todo para poder gastar com grandes jogadores. Tem um elenco já consolidado, né, tem uma base muito bem montada, né, desde o Dorival Júnior, e vai com essa base para 25 no Paulistão inicialmente, depois a Libertadores. Mas, de início, sem grandes contratações, Michele. Tá certo. Com o pneu com o carro andando, fez o trabalho, não sei se você concorda, mas de regular para bom. E agora, já na perspectiva de começar o próximo ano com pré-temporada, enfim. Tá otimista com esse São Paulo ou ainda não vê com bons olhos? Para mim, o trabalho dele foi regular. Regular. Trabalho assim, não enche muito os olhos ele, né? Acho ele mais maqueteiro do que treinador. E o que sobrou pro São Paulo foi isso. Pré-Libertadores e tal, quer dizer, eu acho que um time grande como o São Paulo tem que comemorar título. Comemorar a vaga na Libertadores, como diz o Chico. Foi uma obrigação. Ô, Bruno, sua avaliação do trabalho do Zubeldia e o ano do São Paulo? Eu acho que ele merece ter uma temporada completa. Acho que em algum momento ele foi questionado ali pela torcida mesmo, concordo com o Miller, mas ele me parece, assim, tendo uma temporada completa, capaz de montar uma grande equipe, apesar do Casares já ter falado que não vai ser um ano de grandes investimentos, né? E tá certo em se equilibrar para no futuro tentar investir mais. Foi um ano abaixo do que se esperava do São Paulo? Foi um ano dentro do... quando começa a temporada... O São Paulo quase elimina o Botafogo, né? E teve mais pontos no Brasileiro do que no passado, bem assim, mais. Poxa, a própria eliminação ali na Libertadores não foi por culpa do Zubeldia, né? Pênaltis perdidos, a disputa foi para os pênaltis. A gente está falando de um Botafogo que vivia o melhor momento ali na temporada. Então, assim, talvez o São Paulo tenha dado um pouco de azar em enfrentar o Botafogo ali naquele momento. Acho que está dentro do que a gente esperava. Ficar aí entre os 5 do Brasileiro é a realidade de São Paulo. Não. Vai chegar no fim do ano. Vai chegar no fim do ano com o Palmeiras possivelmente campeão, com o Corinthians animado. Libertadores, Copa do Brasil, bicho, não tem calma. Como, pelo amor de com Deus. o Santos na Série A. Não dá, aí não e dá. O São Paulo com fim de temporada tira a camisa da Gaviões. opaco. E abre aí, vamos ver. O fim de temporada opaco. Não tô falando que é ruim, falando que é opaco. Opaco. Meio... Não vai festejar o fim da temporada. Não vai festejar o fim. Exato. Não vai festejar. Time vai grande chegar. não festeja a temporada classificado para a Libertadores, né? Mas é o mínimo que você espera. Então, assim, eu acho assim, Tironi, são 3 comparações, 3 rivais completamente diferentes, né? Sim. O Palmeiras. Aí sim, eu acho que o torcedor do São Paulo vê o que foi a última década, vê o Palmeiras alcançando, superando o São Paulo em títulos e vê como ficou distante do Palmeiras, né? O São Paulo não briga mais por título de pontos corridos, né? Há algum tempo. O Santos eu não vou considerar. O Santos foi campeão da Série B. Claro. O São Paulo nunca caiu de divisão. Sim. E acho que é uma das coisas que diferencia o São Paulo dos demais. O Corinthians, eu acho que é o oposto do São Paulo hoje, os caminhos. O São Paulo é mais emocionante você lutar contra o rebaixamento, ter uma arrancada e poder jogar a pré-Libertadores? É. Agora, é melhor ano você estar o tempo todo entre os 6 primeiros colocados ou você estar ameaçado da zona de rebaixamento e reagir e não alcançar nunca o seu rival. O Corinthians não vai alcançar nunca o São Paulo. O máximo que pode acontecer em relação ao São Paulo e o Corinthians é os dois disputarem a pré-Libertadores com uma combinação de resultados. É o máximo, né? Eles podem se cruzarem, então. Tem uma possibilidade, rara, tem que ter 1000 combinações, mas pode acontecer isso. O São Paulo ser o 6º, que o São Paulo já é, e o Corinthians ser o 7º. Não, na pré-Libertadores, um então, contra o outro. Pode
sendo um sexto e outro sétimo, e sendo só G7, ser o que é hoje o campeonato, com o Atlético ganhando a Libertadores e o Botafogo ficando sem nada. O ano do São Paulo, por tudo que foi feito, investido, é um ano muito bom, esportivamente. O São Paulo decidiu já dar... Mas aí que tá. Mas aí se o torcedor estiver nessa sua vibe, ele tá ferrado o ano que vem. Então é bom você avisar ele. Porque a decisão do São Paulo, se ele estiver na sua vibe, né, opaco, se o São Paulo repetindo... Não é a minha vibe, é a vibe... Não, a tua vibe, é a sua vibe. É a sua vibe. Não é. Eu tava com você no Morumbi, é a tua vibe. Você precisa, como algum torcedor de São Paulo, definir qual o caminho que você quer. Eu já sei, eu sempre falo. Sanear o clube. E aí o 2025 do São Paulo, se for idêntico ao 2024, você levanta as mãos para o céu. Se o 2025 do São Paulo for igual ao 2024, esportivo, com o que o São Paulo vai investir, você levanta as mãos para o céu. Quartas de final da Libertadores, quartas da Copa do Brasil, G6 do Brasileiro, certo? Você levanta as mãos para o céu. O que pode ser melhor com o nível de investimento é o Paulistinha. Aí você tem que chegar pelo menos na semifinal do campeonato. É o que o Massini fala, com um clube grande. Agora, esse torcedor, o torcedor opaco, não estava no Morumbi no sábado. Porque, de novo, o que foi o primeiro tempo do jogo, com um gol aos 30 segundos tomado, 30 segundos, o São Paulo foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro no intervalo do jogo, tendo tomado 2 gols em casa. Porque o São Paulo apresentou no primeiro tempo coisas muito interessantes, mesmo completamente mutilado na escalação, né? Depois, no segundo tempo, aí acho que ficaram evidentes as limitações físicas do banco, técnicas. Ele não conseguiu ter força para virar. Mas o São Paulo teve coisas muito interessantes no jogo contra o Atlético. A ponto do Rafinha jogar improvisado lateral esquerdo, coisa que não conseguia nem do Bayern, e ter funcionado, né? Então, eu acho que é necessário um alinhamento de expectativa. De novo, é aquela coisa, o discurso é muito fácil. O torcedor quer tudo, quer o clube saneado e o clube vencendo títulos. Não é o momento do São Paulo. Vai ser uma coisa ou outra. Pode até numa Copa, numa combinação, o São Paulo acabou invicto, o Zubeldia acabou invicto a Libertadores, sendo eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Pode até passar numa Copa, ganhar a Copa do Brasil, como fez no ano passado, mas é um clube que tem limitações. E é um time que tem limitações, neste momento. Então, para quem tem limitações, teve 13º investimento em 20 da temporada. Não fez janela do meio do ano, praticamente. Chegaram em sexto, está de ótimo tamanho, né? Que passe do Lucas, hein, no segundo gol. Esse joga todas, viu, Massa? Não tem essa, não. Não tem planejamento. Que, aliás, está fazendo uma ótima temporada. Pouco falado, né? Pouco falado, a ótima temporada. Ótima temporada. Ótima temporada. Porque parte da mídia coringou direto agora. Como assim? A mídia coringou, né, cara? Ai, Corinthians, vambora. Não, mas é mais empolgante a reação. Mas são 6 vitórias seguidas, é claro, do que uma coisa flat. O ano do Corinthians é ridículo, gente. Mas é emocionante. É emocionante. É emocionante. Isso é o ritmo e é invencibilidade. O Arnaldo falou que é a minha vibe, mas o torcedor do Corinthians não vai terminar o ano mais animado que o do São Paulo? É óbvio, mas aí é que tá, se o cara estiver pensando no hoje, né? Mas assim, animado, quer dizer, numa colocação pior no brasileiro, isso é com certeza, sem nem diploma na parede, com certeza, com uma preocupação grande para fazer conta pro ano que vem. Maior que a do São Paulo. É que o momento do São Paulo tá chato. Que graça tem ser São Paulino agora? Mas então, aí tá, eu prefiro ser São Paulino agora, terminando entre os 6, do que lutando o Arnaldo falou que foi uma realidade recente do São Paulo. Sim. Esse ano é o único ano que o São Paulo no brasileiro ele não foi incomodado. Não, ele brigou o tempo todo para ir para a Libertadores. É um dos times mais regulares do campeonato. E sendo justo comigo mesmo, é o que eu sempre falei. Para mim, esse tem que ser. Isso aí é o mínimo que o time tem que fazer. Sempre brigar lá em cima se não for por título, pela Libertadores. Agora, Massa, o Arnaldo falou, não, porque a turma do estádio não está nessa pegada. Não está mesmo. Eu estava no estádio, fui ao Morumbi, a torcida... A reação foi incrível, a torcida foi... Porém, também é verdade que a cada rodada a torcida que vai ao Morumbi está em menor número. Isso também é uma distorção completa do que é o São Paulo Futebol Clube, né?
37 mil pessoas para um jogo que não vale nada. O São Paulo jogava pontos corridos para 3 mil pessoas. Eu sei disso, mas... E assim, eu acho que aí é um certo desleixo da direção. Eu estava comparando, foram 45 mil pessoas na Arena Corinthians, certo? 46. Sim. 45. Foram 37 no Morumbi. A renda da Arena Corinthians deu 2 milhões e 700, alguma coisa assim. Depois você confere para mim, por favor, Becker. O São Paulo é 2.100. Ou então 2.500 o Corinthians, 2.100 o São Paulo. Eu fiquei perguntando, como é que a renda, uma diferença de 400 mil reais, tendo 10 mil pessoas a mais? O São Paulo não trabalhou o seu ticket para essa reta final. Primeiro que não jogou no estádio, demorou 40 dias para jogar. E quanto ao Atlético, tinha que ter feito promoção, baixo o ingresso. O ticket do São Paulo está mais caro que o do Corinthians, cara. Nessa reta final. Entenda, 400 mil diferença para 10 mil pessoas a mais. É só você ver isso. Agora, é isso. Para um time que vai... 2.564, a renda do Corinthians. 2.564. Pergunta para o Rodrigo qual a renda do São Paulo. São Paulo foi 200 alguma coisa. pouco. Exatamente, com 10 mil pessoas a menos. Sim. É 46,083 o público na Neoquímica. 46,083 contra 36. Exatamente, 10 mil pessoas a mais com a renda 400 mil reais a mais. O que significa que o ticket médio do São Paulo para o jogo estava mais caro que o do Corinthians. Sábado à noite, domingo à tarde. Sábado às 21h30 com domingo às 4. Coisa que o São Paulo jogou 3 vezes no ano. Uhum. Aliás, 2, desculpa. 2. Uma na Copa do Brasil. Então, essas coisas, para um clube que está nessa situação, para um clube que todo o detalhe precisa ser levado em consideração. Preço do ticket, horário do jogo, intervalo do jogo, local do jogo. Adversário. Isso tudo, porque não adianta chegar lá, o técnico é uma pecinha. E o trabalho do técnico é o seguinte, ele dirigiu o time em 47 partidas. Ele perdeu 9 em 47. Sendo que ele perdeu na Libertadores 0 e perdeu 1 na Copa do Brasil. Se esse técnico continua perdendo essa porcentagem de jogos no ano que vem, o São Paulo vai continuar jogando no G6. E é isso que o São Paulo tem que fazer. Massa! Assim. E pode ser campeão numa Copa. Aliás, o Zubeldia ontem falou, né, sábado ele falou na coletiva, Massa, ele falou, não, eu tô achando que no ano que vem a gente tem boas chances na Libertadores. Boa chance sim, né? Vai ser campeão, mas ele falou claramente isso, né? Falou na coletiva, nós vamos se preparar muito bem para a Libertadores. E ele fez uma ótima Libertadores, né? E ele está querendo começar uma temporada, né? 2.100.000. 2.100.000 contra 2.500.000, não é isso? 400 paus, ticket médio mais baixo do Corinthians. Agora, Massa, isso que o Arnaldo falou é verdade. Dentro do estádio, o apoio ao Zubeldia é bem grande, sempre. E foi de novo agora. A torcida, aparece o nome dele, todo mundo tá todo mundo com ele. Na Cyber, torcida nem tanto. Não varia, não sei o quê. Não estou falando do Wagner Ribeiro, estou falando de torcedores mesmo. Não tem variação, tinha que ter entregado mais e blá, blá, blá. Não, ele pode evoluir como técnico também. O Zubeldia também é muito jovem, né? O Zubeldia também está tendo a primeira oportunidade dele num clube realmente grande, né? Num campeonato muito duro, num país continental, viajando, pegar experiências em Copas internacionais, Sul-Americana e Libertadores. Ele é um treinador muito jovem e a gente percebe isso quando o time dele entra e toma um gol com 20 segundos. Não pode. Não pode, simplesmente não pode. Isso não pode acontecer, porque isso no mata-mata acaba com o time. Entendeu? Você perde a primeira 1-0 e toma 2-0 em casa, bicho, acabou. Então também tem coisas para olhar e evoluir. Também há coisas que você precisa olhar e crescer no trabalho. Agora, diante de um quadro que você não vai contratar o Guardiola, diante de um quadro que você vai ter uma reestruturação financeira, eu espero que tenha, no São Paulo, é a melhor opção. Este resultado, 9 derrotas no ano, o Palmeiras perdeu 7 só no Brasileiro. Mais 2 nas Copas são 9. Mais algumas no Paulista, o Palmeiras perdeu mais que o São Paulo. Tá? É óbvio que o Zubeldia... Bom o Zubeldia. É óbvio, mas também, claro, que o Zubeldia assumiu depois, né? Sim. Então tem menos jogos. Tudo bem, mas... Só não enxerga quem não quer. Só a maritaca para não enxergar que a manutenção do trabalho dele para o ano que vem é uma chance do São Paulo estar competitivo o ano que vem diante deste quadro. Que já tivemos aí
A Textorlândia dizendo que vai trazer uma montanha-russa nova para o Brasil, né? O Flamengo no começo do ano não, mas no meio do ano que vem volta a ter fôlego, pode fazer novos investimentos. Ó, o Anderson Moura aqui fala, Arnaldo, o ticket médio do São Paulo, 57, Corinthians, 55. Não, mas aí não cola a renda. É mesmo mais proporcional que seja. Agora o Corinthians está disputando coisa. Né? Sim. O Corinthians está disputando posição. O São Paulo é sexto. Tem que atrair outro público, outro tipo de... Talvez seja a colocação no campeonato, mas que nada vai acontecer. Os outros 19 clubes do campeonato, tá todo mundo brigando por alguma coisa. O São Paulo não vai perder a sexta vaga e provavelmente não vai ganhar. Isso, aliás, é uma questão para essa semana, né? Com a garantia da Libertadores via G6, pelo menos, né? Antecipada em 4 rodadas, o que fazer? Além de torcer para o Botafogo na final da Libertadores, que é né? O que fazer é, depois do jogo da Libertadores, dar férias pro elenco. Então, mas... Depois do quê? Mas agora eu acho que assim... Jogar mais um jogo e dar férias pro Botafogo. Então, tá quase independente disso, né? Já poderia dar essa semana, olha. Se eu chegar no Inter, não vai chegar. Só sobre o jogo de sábado... Porque vai ter... Desculpa, só para terminar. Porque vai ter pré-Libertadores e a pré-temporada viajandona, né? Vocês viram o que aconteceu com o Flamengo no meio do ano. Aliás, o Flamengo vai também. O Flamengo vai também. Fala, Becker. Eu acho ótimo. Sobre o jogo de sábado, da reação do São Paulo, tem que levar em conta também que cada minuto que passava, o Galo estava mais em Buenos Aires e menos no Morumbi. Não era um jogo normal de Brasileirão que o Atlético fez 2-0 e o São Paulo buscou. O Galo já estava todo mundo no aeroporto. Ótimo ponto. Bom, vamos começar falando sobre essa treta de Zubeldia com um empresário, com Moreira. E eu, sinceramente, duvido muito que o Zubeldia tenha humilhado alguém. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o Zubeldia pode ter cobrado, sim. E um jogador que ganha o salário que ganha, um moleque novo, pode ser novo, não sei a idade dele, mas eu acho que não tem nem 20 anos, 21 anos deve ter, que recebe o salário que recebe, deve receber no mínimo 100 mil reais, né? Já tem contrato com um profissional, deve receber uns 100 mil por mês, não pode ser cobrado. O moleque não joga. Todo mundo sabe que o Moreira, tecnicamente, deve ser o melhor lateral que o São Paulo tem. No mínimo, o Zubeldia deve ter cobrado tanto atleta como preparação física para o moleque poder jogar. Agora, eu jogo bola aqui na região, tenho um timezinho aqui, amadoramente, né, de forma amadora, e vai eu errar um passe no meio de campo, ver se o meu treinador não me xinga até a última geração. E eu tenho que aceitar. O moleque não pode ser cobrado, não pode ser xingado, é futebol, cara. Se você não aguenta a pressão, vai estudar e vai ser dentista, vai estudar e vai ser professor, vai fazer outra coisa da vida. Futebol é pra homem, tem que aguentar pressão. A gente viu muitos jogadores do São Paulo, meninos, que aguentaram pressão e se tornaram bons jogadores. O Casemiro tomou muita pancada, foi muito criticado, se tornou. O próprio Antony foi muito criticado. Lembra? O Antony não sabia finalizar, chutava, como a gente fala aqui no interior, chutava bunda de frango. Não chutava nem bunda de frango, não tinha força, driblava todo mundo na hora de chutar, chutava de forma terrível, tenebrosa. E sempre foi criticado por isso, foi pressionado por isso, se tornou o que se tornou. Assim como os vários outros jogadores. O moleque tem que aguentar pressão com o salário que ganha no time que joga, tem tudo do bom e do melhor. Tem que estar disponível para jogar, tem que estar preparado. O moleque é de vidro, me lembra até o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor teve uma época também que era assim, não jogava, era de vidro, vivia lesionado. O Lisieiro também teve uma época assim. O moleque tem que treinar, o moleque tem que ficar bem fisicamente para poder jogar. E se o Zubeldia tá cobrando isso, é porque o Zubeldia vê que ele pode ajudar o time. Porque se ele fosse ruim, se ele fosse um pereba, se ele fosse um cara que não fosse contribuir em nada, o Zubeldia não tava nem aí. Fala, quer ficar machucado? Não faz diferença. Fica aí machucado, fica um ano machucado. Pra mim não faz diferença nenhuma. Se o Zubeldia quer que ele esteja em condição, é porque sabe que ele pode render. É porque sabe que ele joga mais que o Igor Vinícius. E a gente sabe que ele joga mais que o Igor Vinícius. Então eu duvido que o Zubeldia tenha humilhado, mas eu espero que o Zubeldia tenha cobrado. Pra ver se o moleque desse
a cabeça melhora, para ver se fisicamente melhora, se passa a se cuidar melhor, não sei qual que é o problema, e também foda-se, também não quero saber, só quero que esteja pronto e preparado para vestir a camisa do São Paulo. E se não aguenta a pressão, vai fazer outra coisa da vida, irmão. Vai estudar para ser policial. E policial também vive de pressão, né? Então vai ser professor, vai ser arquiteto, vai fazer alguma coisa que você trabalha sentado e não faz nada da vida. Trabalha sentado e não tem pressão nenhuma. Vamos falar sobre o jogo. Cara, sobre o jogo, chega a ser irônico, né? Assim, eu já falei algumas vezes aqui que o São Paulo dessa temporada é um São Paulo diferente da temporada do ano passado. O São Paulo do ano passado, se ele não jogasse 100%, ele não conseguia as vitórias. O São Paulo dessa temporada é um São Paulo que às vezes até quando joga mal, ele vence. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. O São Paulo não jogou bem. O Cruzeiro deu um amasso no São Paulo no primeiro tempo. Mas o São Paulo ganhou. São Paulo e Red Bull Bragantino também no primeiro turno. O Bragantino deu um amasso no São Paulo. O São Paulo foi achar aquele gol de pênalti lá do Luciano. Foi um Deus nos acuda para ganhar o jogo. E assim vários outros jogos. O próprio São Paulo e Bahia. O São Paulo não jogou bem, mas foi eficaz. O Bahia amassou o São Paulo. O São Paulo foi lá e ganhou o jogo. Então, o São Paulo desse ano é um São Paulo diferente do ano passado. E as coisas, algumas vezes, acontecem pro lado do São Paulo. O Atlético chegou 2 vezes e fez 2 gols. Mas eu não via que o São Paulo tava... Pô, o São Paulo tá jogando mal. Eu não vi o São Paulo jogando mal. O São Paulo tava controlando o jogo, tava trabalhando, o Lucas fazendo o que podia de um lado, o Ferreirinha fazendo o que podia do outro. Eu falei pra vocês que o André Silva... Ele não tem as mesmas características do Caleri. Ele precisa ainda mais que a bola chegue nele, né? Porque o Caleri, muita gente critica o Caleri e eu entendo e respeito, o atacante vive de gols, mas o Caleri, ele é muito importante até para a criação do São Paulo, né? Fazendo o pivô, segurando o zagueiro. O André Silva não tem essa característica. O André Silva passou muito mal com os zagueiros do Atlético. O André Silva ia fazer pivô, o cara chegava, encostava nele, a bola batia e espirrava. O Caleri não. O cara chega para peitar no Caleri, o cara peita numa parede. São características. Não tô falando que um é melhor que o outro. Eu tô falando aqui de características. O André Silva precisa do passe na frente. Se o Lucas, por exemplo, dá um passe na corrida pro Caleri, o Caleri não consegue. Se o Lucas dá um passe na corrida pro André Silva, o André Silva tem total capacidade de conseguir conduzir a bola e fazer o gol. Porque o André Silva ele é mais rápido, ele é mais leve, ele é mais alto, então a envergadura dele é melhor pra corrida. O Caleri ele é um finalizador nato, um pivô, um centroavante. O André Silva ele também é um centroavante, mas é um cara mais móvel, um cara que tem características diferentes do Caleri. Porém, ele precisa ainda mais que a bola chegue nele. Que a bola chega nele. Então assim, cara, a gente viu o Lucas fazendo o que podia fazer, o Lucas jogando muita bola, o Ferreirinha também jogando muita bola, apanhando, o que o Ferreirinha apanha é sacanagem, né? O Alisson dando outra dinâmica, e é engraçado, não sei se vocês percebem isso, mas eu acho as características do Marco Antônio muito parecidas com a do Alisson. E aqui eu não tô falando que o Marco Antônio joga a mesma coisa que o Alisson, tô falando de características, o modo de conduzir a bola, o modo de correr, aquele jeitinho meio rapidinho, sabe? O jeito de correr com a bola. Acho eles muito parecidos da maneira de jogar. O Alisson dá uma outra dinâmica no meio de campo, né? O Luiz Gustavo, em jogos que eu já falei pra vocês aqui, em jogos que o São Paulo vai ter a bola, como o jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético fez 2 gols, mas quem ficava com a bola era o São Paulo. E nesse tipo de jogo, o Luiz Gustavo ele ajuda muito o São Paulo, né? Pra mim, o Luiz Gustavo tem dificuldades em jogos de trocação. Os 2 times atacando, o outro time adversário é muito físico, muito rápido. Nesses jogos eu acho que o Luiz Gustavo tem dificuldades. Então a gente tinha o Lucas, craque, fazendo o que dava. O Ferreirinha apanhando e se virando para criar jogadas. O André Silva se movimentando. O André Silva, ele, por característica, também se movimenta mais que o Caleri, né? Ele é mais móvel. E o Luciano, cara, o que falar do nosso camisa? Depois vocês, ainda tem gente aqui, pô, você só fala do Luciano, mas cara, o cara é um a menos dentro de campo, mano, não tem condição. É incrível a incapacidade do Luciano de dar prosseguimento a uma jogada, de achar um passe. O que o Luciano recebeu de bola na meia-lua, e que se não fosse um jogador medíocre, e aqui como meia o Luciano é medíocre, como segundo atacante ele é muito bom.
Se ele não fosse tão medíocre como o meia, cara, ele tinha deixado o André Silva na cara do gol umas 3 vezes. Porque o André Silva, ele é o cara que na hora que essa bola chega no meio, chega no meia, ele tá no limite entre zagueiro e linha de impedimento. Ele sempre se posiciona muito bem, o André Silva. Ele sempre, se você vê os melhores momentos, ele sempre se posiciona muito bem. Vê o gol do André Silva, o gol que ele fez, a movimentação dele. Na hora que o Lucas pegou na bola, o André Silva, ele deu 2 passos pra dentro, fez o zagueiro do Atlético dar 3 passos pra dentro, e aí ele correu por fora, o Lucas achou o passe. Ele fez isso, não só dessa vez, ele fez isso várias vezes. Só que quem tava com a bola não era o Lucas, era o Luciano. E ele não acerta um passe pra frente, cara. É inacreditável. Eu volto a falar aqui, se o São Paulo não tiver um meia pra temporada de 2025, a gente tá ferrado. O São Paulo precisa, cara, nem que contrate, não sei, o Lucas Lima tá deitando lá na Série B. Contrata o Lucas Lima, paga 50 mil de salário pra ele, ó, se você bater meta, você vai jogar. Cara, não sei. Ou então, ó, o São Paulo vai gastar 100 milhões em contratação. Cara, pega 20 e gasta em lateral e pega 80 e contrata um meia. O São Paulo precisa de um meia, cara, que é inacreditável, é perturbador ver o Luciano atuando de meia, ver o cara não acertando um passe, não dando prosseguimento à jogada. O Morumbi tava se incomodando com a falta de qualidade técnica do Luciano para armar uma jogada. E não precisa nem armar, eu falo até para dar prosseguimento. A bola sai do volante, chega no Ferreirinha, chega no Luciano, o Luciano toca para trás. Cara, isso mata qualquer jogada, mata qualquer contra-ataque. E o Lucas pega a bola, dribla 1, dribla 2 e arranca e dá a bola no Luciano. O Luciano pisa a bola e toca pra trás. Ou às vezes o Luciano, ele até consegue virar o jogo, fazer essa bola virar de um lado pro outro. Mas ele dá aquele passe, sabe, meio com nojo. Aquele passinho meio com nojo na bola e tira totalmente a força, a velocidade do contra-ataque. Até isso me irrita no Luciano. Eu já falei e falo aqui. Quando o São Paulo consegue criar pro Luciano finalizar, é excelente. O Luciano é um excelente finalizador. E o próprio Lucas falou isso. O Luciano não é um meia de armação. Ele não tem essa característica. Ele é um segundo atacante. Ele é um cara de finalização. Isso eu já sei. Tem eras. O Luciano tem menos assistências que o Igor Vinícius na temporada. Menos assistências que o Igor Vinícius. Quando o time cria pro Luciano, pro Calleri finalizar, é beleza. Agora, quando o time precisa que o Luciano cria, cara, a gente tá completamente perdido. E o segundo tempo, foi um segundo tempo onde o São Paulo precisava, e uma coisa que, aqui uma crítica que eu tenho ao Zubeldia, não tem condições, o Luciano tá andando dentro de campo, tá morto, sem fazer absolutamente nada, e o Zubeldia demorar tanto pra tirar ele, pra mudar o estilo de jogo. Porque, se com 15 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, o Zubeldia fala, o Luciano não tá jogando nada, eu vou trazer o Lucas pra dentro e vou colocar outro cara por fora. Você teria mais tempo e mais fôlego pro Lucas atuar por dentro. O Lucas deu 2, 3 arrancadas por dentro quando ele passou a jogar por dentro. A grande questão é, ele já tava morto, cara. O Zubeldia foi tirar o Luciano, acho que com mais de 30 do segundo tempo. Não tem por que fazer isso. Cara, não tá dando certo. O Luciano tá o jogo todo jogando mal. Tira, traz o Lucas pra dentro, pro Lucas arrancar por dentro pra ele. Porque, assim, o São Paulo não tem capacidade, não tem substitutos à altura de Lucas Ferreirinha. Se o Ferreirinha sai, o William não joga a mesma coisa que o Ferreirinha. Se o Lucas sai da ponta, o Eric e o Rato não jogam a mesma coisa que o Lucas. Então você tem que trazer o Lucas pra dentro mais cedo, enquanto o Lucas tá com fôlego, enquanto o Ferreirinha tá com fôlego. Foda-se quem você coloca na ponta, se você coloca o Eric ou o Rato. Eu prefiro o Eric do que o Rato, porque o Rato ele tem uma jogada que é cruzar na área. O Eric, ele erra, sim, eu entendo que ele erra, ele às vezes é muito burro, muito afobado, mas ele não se esconde do jogo e ele não tem só uma jogada. O Wellington Rato tem uma jogada, cruzamento na área. O Eric, ele pode errar, ele pode ser ruim, ser pereba, mas ele não se esconde, ele aparece, ele pede, ele levanta o braço, ele tá sempre pedindo a bola. Isso a gente não pode cobrar do Eric, que ele é um jogador que se esconde, ele é um jogador que corre do jogo, que
se aproxima da marcação pra não, tô marcado, não vão dar a bola em mim. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um cara que aparece, ele é um cara que busca jogo, mas às vezes a coisa não funciona pro lado dele. Ainda não se adaptou, ele não é um mau jogador. Tá? Que não é que querendo criticar o Rato e puxar o saco pro Eric, não. É porque o Eric fez um grande campeonato pelo Ceará. Ele não é um mau jogador e ele já demonstrou sim que tem qualidade. Mas ele ainda não se firmou. Acontece, tem jogadores que demoram pra se firmar. Vamos esperar pela temporada do ano que vem. Então, o que me irrita no Zubeldia é isso. É ele demorar tanto pra mexer. Demorar tanto pra tirar o Luciano, trazer o Lucas por dentro. Enquanto o Lucas ainda tem fôlego, ainda consegue correr, ainda consegue driblar. Enquanto o Ferreirinha ainda tem fôlego. Porque depois que o Lucas sai e o Ferreirinha sai, cara, acabou o time. Depois que o Ferreirinha sai, acabou o time. Depois que o Lucas cansa, acabou o time. Quero que você deixe a sua opinião, o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.